É o terceiro vídeo da série. O primeiro foi a máfia dos líderes religiosos. O segundo foi, será que os pastores e padres esbofetearam e cuspiram o rosto do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e ainda interrogavam, vendaram ele, cuspiam, esbofeteavam e ainda interrogavam quem era que estava batendo? Será que esses líderes religiosos fizeram isso com o nosso Salvador Jesus? Será? E este é o terceiro, que o título será: é melhor trair do que se arrepender. Você entenderá no final. Para os líderes religiosos daquela época, do tempo de Jesus e hoje também, eles pensam desse jeito. A maioria, não vou generalizar, mas 99% deles acha que é melhor trair do que se arrepender. Vamos lá, Mateus 27. Ao amanhecer, todos, preste atenção, ao amanhecer, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, ou seja, o sinédrio, os líderes religiosos, os pastores daquela época, os padres daquela época, formaram um conselho contra Jesus para poder matar Jesus. Todos eles juntamente formaram um conselho para dar a morte a Jesus, para matar Jesus. Manietaram Jesus e conduziram Jesus e entregaram Jesus ao governador Pôncio Pilatos. E Judas Iscariotes, filho de Simão, que era um dos 12 apóstolos, aquele que foi lá e entregou Jesus aos líderes religiosos, que traiu Jesus. Ele, vendo que Jesus tinha sido condenado à morte pelos principais dos sacerdotes lá na casa de Anás, depois deles passar a madrugada, vendou os olhos de Jesus, cuspiram Jesus, esbofetearam Jesus, esmurraram Jesus, zombaram, criticaram quem? Os líderes religiosos. Está aí na Bíblia, Mateus 26, Mateus 27, leia. Se você não consegue enxergar isso, rasgue, porque você está complicado, pai. Não consegue entender, não consegue enxergar, isso está escrito. Vocês devem ter uma igualzinha a essa, mas pode ser outra, pode ser da Editora Vida, da CPAD, pode ser da tradução NVI, atualizada, corrigida, você verá. Está escrito aí, rapaz. Se você não enxergar, é porque você segue. Foi isso que aconteceu. Ao amanhecer, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram um conselho contra Jesus para dar a morte a Jesus, para entrar em acordo, dizendo, ele merece morrer. E amarraram e levaram. Jesus já tinha sido amarrado do Monte das Oliveiras para a casa de Anás, que está lá em João 18. E da casa de Anás ele foi enviado amarrado para a casa de Caifás, que foi lá onde vendaram os olhos do nosso Salvador, cuspiram, esbofetearam, ainda interrogavam, quem é que está te batendo? Se tu és profeta, diga quem foi que te cuspiu, diga quem foi que te bateu. E agora eles decidem ao amanhecer que Jesus merecia morrer. E Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, que traiu Jesus, na realidade, vendo que Jesus fora condenado à morte por esses líderes, por esses pastores, por esses padres, o que foi que ele fez? Ele trouxe as 30 moedas de prata arrependido aos principais dos sacerdotes e aos anciãos. Vá lá em Mateus 27 que você vai ler. Judas, vendo que Jesus fora condenado pelos líderes religiosos, condenado à morte, Judas trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes, aos anciãos e aos escribas. E disse, eu errei, eu pequei, eu traí sangue inocente. E qual foi a resposta dos líderes religiosos a Judas a respeito daquela afirmação que ele estava fazendo, confessando, eu errei, eu pequei, eu traí sangue inocente. Ele tinha convivido com Jesus, ele só via Jesus fazer o bem. Ele via Jesus multiplicar o pão e alimentar as pessoas. Ele via Jesus curar leproso. Ele viu Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Ele viu Jesus curar cego. Ele viu Jesus tratar bem as prostitutas. Ele viu Jesus tratar bem os publicanos, os cananeus. Ele viu e ele sabia que Jesus só fazia o bem. Jesus escolheu ele entre a multidão para ser um dos 12 apóstolos. E agora ele está arrependido, que o texto é claro. Judas veio arrependido, trouxe as 30 moedas de prata. E qual foi a resposta dos líderes religiosos? Qual foi? Qual foi? Será que você consegue pensar? Qual foi?
Foi uma pergunta, foi uma interrogação. Os líderes religiosos responderam interrogando a Judas. O que nos importa, Judas? O que nós temos a ver com isso? Nós já te pagamos as 30 moedas de prata. Se vire, Judas, não temos nada a ver com isso. E o que foi que Judas fez? E os líderes religiosos falaram: o que nos importa? Isso é contigo. A culpa é sua, você já recebeu o dinheiro, se vire, dê os seus pulos. Não nos importamos com o seu arrependimento, com o seu remorso, não nos importamos. E Judas Iscariotes atirou as 30 moedas de prata ao templo, ao santuário, e foi se enforcar. Rapaz, esses líderes religiosos sempre foram cruéis. Eles são cruéis. Enquanto Judas estava dizendo: tome as 30 moedas, eu não quero mais, eu errei, eu pequei, eu traí sangue inocente. Eles disseram: não nos importa, isso é com você, Judas, se vire. Judas agora tira as pedras, as 30 moedas de prata ao templo e vai se enforcar. Enquanto isso, eles apanham as moedas de prata do chão, do templo, e dizem entre eles: não é lícito nós devolvermos estas moedas ao cofre das ofertas, pois elas custam preço de sangue, preço de traição. Aí vem a interrogação e aí você vai entender o título. Para eles era normal tirar as 30 moedas, que era oferta, que era o povo que sustentava os sacerdotes. Eles não tinham trabalhado para ter aquelas 30 moedas de prata e pagar pela traição a Judas. Não, foi do cofre das ofertas, do templo, entendeu? Ouviu? Que eles tiraram e deram a Judas. Agora Judas volta e diz: eu errei, eu pequei, eu traí sangue inocente, eu estou arrependido, tome as 30 moedas de prata. Vocês condenaram ele à morte e eu sou culpado. E eles fazem o que? Se vire, Judas. Quando Judas lança as moedas ao templo, eles apanham e diz: não é lícito colocar essas moedas no cofre das ofertas porque custa preço de sangue. Então era normal tirar e pagar pela traição, mas não era normal recolocá-la no cofre das ofertas como forma de arrependimento de Judas. Esses são os líderes religiosos. Por isso que nada que vem desses pastores, desses padres, dos líderes religiosos, de seja qual for a denominação, seja qual for o credo religioso, são cães gulosos. A grande maioria, não generalizo, mas a grande maioria são cães gulosos, gananciosos. E foi que eles deliberaram as reuniões dos líderes, os ditadores da religião. O que foi que eles fizeram? Decidiram: com essas moedas nós vamos comprar um terreno, uma terra de um oleiro, e vamos construir um cemitério para enterrar os estrangeiros. Enquanto isso, será que eles tiveram o sentimento de acolher aquele que tinha votado arrependido, que estava devolvendo as moedas? Não, não importava. Esses são os líderes religiosos. Agora, se você quiser enxergar, você enxerga. Se você não quiser enxergar, eu posso fazer o quê? Nada, mas está escrito.